A graça e a paz a todos, a graça e a paz, Pastor João. Estamos aqui para a lição do dia 27 de dezembro, né? Mais uma lição muito interessante, muito aprendizado. Pastor João vai estar participando conosco aqui, Pastor João. Então, nós estamos aí avançando em busca de Timóteo, né? E em breve nós estamos aí finalizando, né? Mas ainda demora uns dias ainda. Leiam o livro, muito interessante, leitura fácil, né? Super fácil essa leitura e tem sido de grande proveito e tem sido uma bênção Verdade. repensar o que é liderança, repensar a função do pastor, a função do líder de cada um de nós. Verdade, pastor. Bom, o nosso texto áureo está em Hebreus 13:17, na página 140. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Pastor João, vamos conceituar algumas palavras desse texto? Vamos lá. Então vamos lá. Obedecer, sujeitar. É simples, não é, pastor? É aquilo que eu venho falando nas lições, é uma matemática simples. Pois é. Mas o que é obedecer, sujeitar? Quando nós vamos olhar no contexto, a Bíblia usa muito o contexto assim, e usa figuras no contexto militar. O senhor está acostumado com esse contexto, pastor, né? Foi um militar. Sujeitar é estar sob autoridade. Olha só, pastor, estar sob autoridade. E essa autoridade foi colocada sobre nós por Deus. E aí o texto continuando e fala assim: porque eles hão de dar conta delas. Né? Os pastores vão dar conta das almas que estão sob a responsabilidade deles. E olha o que eu achei mais interessante, pastor João. Né? Para que eles o façam com alegria e não gemendo. Por que eu achei interessante, pastor? Porque a obra será feita de qualquer forma. Com alegria ou com angústia, mas o pastor fará a obra. E aí o autor termina falando assim, né? Se for gemendo, né? Isso não seria útil para vocês. Não é? Então, às vezes a gente pastoreia à distância, a remota, né? Tá tão em moda agora EAD, tem pastoreio Sim. EAD. A gente fica lá de casa só orando, abençoando, e a gente não está usando mais o termo amaldiçoar. A gente está usando o termo pedindo Deus para ter uma conversa em particular com o indivíduo. Então não se preocupe, você está sendo pastoreado. Pode ser com alegria, pode ser com parceria, pode ser caminhando juntos, ou pode ser Deus te chamando a uma realidade, a razão. Ele tem meios mais interessantes. Esse texto me lembra de uma pessoa que não acompanha as lições, mas ela vai acabar ficando sabendo. Da Cárita, que o Fábio acompanha. Quando a Cárita mudou aqui para cá, para Goianésia, que ela veio para a igreja, ela veio de uma igreja cujo pastor é, diríamos assim, gente boa, né? É mais mãe do que pai, enfim. É uma tia, pastor. É uma tia. E quando ela chegou aqui, ela é tão normal, tão redundante, né? Mas ela ficou horrorizada comigo. Que eu era autoritário, mandão, enfim, tudo isso que todo mundo já sabe. Ah, mas aí como todo mundo sabe, a Cárita estudou pra caramba, passou muito bem passado, formou-se muito bem formado no curso de Polícia Militar. Lá nos primeiros meses do curso, um dia ela chegou e é memorável isso, disse assim, pastor, agora eu entendo o senhor. Quer dizer, ela teve a experiência lá, assim como eu tive lá no quartel. Então, para quem é militar ou foi militar, essa coisa de obedecer e sujeitar fica no piloto automático. Não é uma matemática difícil. Enfim, cada um escolhe como quer ser pastoreado. A gente não aprende, né, pastor, que o princípio da obediência é a bênção de Deus. Então, por exemplo, em Tiago fala que Deus resiste ao soberbo, né, e dá graça ao humilde. A pessoa que está sujeita, que obedece, ela é uma pessoa humilde porque ela reconhece a sua dependência de Deus e ela sabe que está sendo assistida através do servo de Deus, né, através dos pastores. Agora, o soberbo, o orgulhoso, o arrogante, Deus resiste a eles. Então, Deus retém a sua mão e a pessoa não é abençoada, não é agraciada. É uma vida mais sofrida, né? Fico pensando assim, estava observando um jovem da igreja que é soberbo.
extremamente soberbo. E eu estava pensando essa semana como ele vai apanhar da vida para aprender. Vai aprender, mas vai ser mais sofrido. E observando alguns adultos da igreja que eu conheci aqui há 18 anos atrás, que eram jovens e eram jovens soberbos. E hoje a gente vê pagando preço. Esse alto preço de não ter se submetido, de não ter obedecido. Sabe uma coisa que eu acho interessante sobre a Bíblia e sobre Deus? É que é uma matemática simples e está muito claro. Aprendi isso na sacudida da vida, mas é uma coisa muito simples e muito clara. Pastor. Bom, vamos seguir para o tópico 1, na página 127. A atitude é um dos fatores principais que determinam a qualidade da contribuição de um ministro de socorros para a igreja local. Devemos nos esforçar em não dar trabalho, mas sim ser um membro que complete o trabalho. Mas como os pastores seriam felizes, né? Se fosse assim. É interessante porque nós estamos falando muito de fidelidade, lealdade, e nos esquecemos que o princípio, a forma de expressar a fidelidade ou a lealdade é através da responsabilidade com o compromisso. Então, se nós temos um chamado, nós temos um ministério, temos um compromisso com a igreja, com os pastores, com Cristo. E a forma de eu demonstrar a minha fidelidade é cumprindo, né, com excelência, com tempestividade, com diligência, o que foi confiado a mim. Essa coisa de qualidade, atitude e qualidade de um líder é essencial. Uma coisa interessante, recentemente eu tinha um grupinho de irmãos da igreja, tirando uma onda, dizendo que devem agradecer o Iago, porque depois que ele veio eu amoleci. Não é que eu amoleci, eu entendi que não adianta ficar falando com quem não quer ouvir. É diferente. Eu não tinha essa experiência diária, porque na igreja você fala, você vai para casa, você encontra no outro fim de semana. Agora, diário em casa, você falar a mesma coisa todos os dias e não ver reação, você vai aprendendo que não adianta você falar todos os dias. Então, essa coisa de líder que dá trabalho ao invés de completar o trabalho, né, esses capítulos estão muito românticos, né? Capítulo 16 está muito romântico, mas a verdade é que nos detalhes tem muito cristão, muito líder que dá muito trabalho. São inconstantes, são bipolares, são inconstantes, não entendem o processo, ou acham que a gente está aqui para um bel prazer de dominar, e fica dando satisfação do que não há necessidade, quando não há necessidade, mas o que realmente muda a vida não dá satisfação. Então, assim, parece-me que precisa amadurecer essa relação líder-pastor, e isso é que fundamenta a igreja. Eu tenho sonhado, e dizem que a gente precisa sonhar, e a hora que acabar, assim, a pandemia, se acabar, e a gente voltar ao mais normal possível, eu sinto que eu quero reformular a igreja. Né? O ministério, separar líderes, separar instâncias de liderança, e numa instância de liderança, que é aquela que efetivamente toma a frente, essas pessoas que dão mais trabalho do que completam o trabalho não vão ficar. Porque realmente há um trabalho a ser feito. Olha, hashtag fica a dica, pastor. Hashtag fica a dica. Diz que Deus iria peneirar a igreja. Agora talvez está chegando a hora de eu peneirar a igreja. E eu não sou tão misericordioso quanto Deus. Inclusive o pastor reclamou na lição passada ou atrasada, né, que o senhor fica irritado quando tem que falar mais de uma vez a mesma coisa. Ou seja, o senhor espera proatividade. Lembrei daquele versículo, pastor, eu não lembro em qual livro está. Aquele que olha o vento, não planta, e o que olha Eclesiastes, e que olha a nuvem, não colhe, né? Não é proativo, fica só observando. Quem espera bom tempo não está apto para ser líder, né? Está esperando, eu já vi de tudo. Estou esperando formar, estou esperando arrumar um emprego, estou esperando comprar um carro, estou esperando regularizar a vida financeira. Esperando sair do emprego. Estou esperando sair do emprego, esperando arrumar emprego, esperando emagrecer, esperando engordar. Não, é falha de caráter, né? É gente que dá trabalho e ao invés de completar o trabalho. Lamentavelmente. Sabe uma coisa que dói meu coração? É que tem muita gente boa, embaçada na vida, que a gente sente, crê, vê que Deus quer usar,
mas o indivíduo se embaraça e não dá conta de deixar ser usado. Verdade, Triste. verdade. Bom, seguindo no próximo tópico, né? Tópico 2, na página 128. Boas atitudes são contagiantes. Elas inspiram e encorajam outros. O oposto também é verdadeiro, criando um ambiente hostil e desconfortável no corpo de Cristo. A perspectiva de como encaramos as coisas influencia no tipo de atitude que teremos. Aí eu lembro do apóstolo Paulo, né? Não fazei as coisas com murmuração e nem contenda. Imagina a dificuldade que é, porque nós somos um corpo, né? Corpo de Cristo. Se a minha mão começa a estapear a outra mão, ou um pé começa a chutar o outro, o clima que vai ficar, o clima hostil, a obra não anda. Pelo contrário, né? É travado, é parado, o pastor fica estressado, e o resultado é que todo o corpo sofre. Né? Essa coisa de atitude contagiante, né? O líder precisa ter isso, né? O líder precisa ser contagiante, ele precisa estar alegre, fazer, né? Sei lá. Eu vim de é aquilo que eu falava na lição anterior. Eu sei que às vezes quando a gente mede as pessoas, a gente mede sempre partindo da gente mesmo. O que a gente é capaz de fazer, a gente acredita que o próximo é capaz de fazer. Isso é básico da vida, psicologia mais rasa possível, mas é assim que funciona. Então eu sempre parto não é que quando os irmãos, talvez vocês tenham dificuldade de me entender como pessoa. Não é que eu sou ruim com vocês, eu sou ruim comigo. Eu vim de uma situação que se eu não tivesse sido ruim comigo, provavelmente hoje eu estava bêbado aí nas ruas de Bela Vista, Goiás. Então eu tive que olhar para mim e falar assim, é possível você virar essa situação. Levanta e anda. Né? Então eu acredito, quando eu olho para as pessoas, eu meço as pessoas sempre acreditando que elas têm condições de fazer algo melhor. Então, na verdade, é um ato de amor. Levanta e anda, faz, você é capaz. Por que você fez essa merda? Você podia ter feito melhor, né? Só que aí as pessoas me cansam e eu vou desistindo de um ou outro. Nesses dias eu estava até brincando com a Aline. Falei assim, nós fizemos um propósito de nunca mais usar a Aline como exemplo no estudo e sermão, porque ela andou sensível demais, emburrando demais. Aí, num domingo, aí, eu usei a Aline como exemplo e inseri o Cristiano no exemplo. Chegou o final do curso, fui lá pedir perdão para ela. Disse, olha, eu quebrei o propósito, mas eu vou voltar para o propósito. Né? Não é que... por quê? Porque a gente acredita que as pessoas têm mais. A gente acredita que as pessoas... Eu acredito nas pessoas. Então, eu sou duro porque eu acredito que pode sair coisa melhor. Né? Mas as pessoas não acreditam nelas mesmas. Aí acham que a gente está ofendendo elas. Mas é possível ser contagiante, é possível manter uma atitude feliz, não precisa ser hostil, não precisa ser desconfortável. Né? A gente pode ter uma atitude boa e influenciar os outros. É tão bom para mim como pastor, quando um membro chega e fala assim, nossa, eu vi fulano fazendo isso, e eu me senti inspirado, né? Então, assim, eu sempre elogio novamente a Carta, por exemplo, menciono, né? Os jovens precisam saber que é possível você estudar e passar no concurso. Né? Tem que saber que atitudes que contagiam, exemplos que arrastam, e um líder ele tem que ser positivo. Sim. Né? Tantas vezes a gente está com tantos problemas financeiros, emocionais, o pastor também entra em crise, mas a gente engole isso porque sabe que você está numa posição de influenciar outras pessoas. E eu não vou chegar aqui e contar para todo mundo que é bonito ser deprimido. Né? Então, assim, eu já tomei essa posição desde o dia que eu nasci. Eu não tive tempo para ser deprimido. Eu falava isso com o Hildo. Né? A gente falava isso, assim, pobre, a estatística diz que se suicida mais gente rica do que a gente pobre. Porque pobre tem tanta dívida para pagar que tem que trabalhar e não dá tempo não dá tempo de se matar. Quem vai pagar se ele morrer? Pastor, e olha a conexão, né? Desde o textual até agora. A atitude positiva do líder, proatividade, tarefa completa, pastor feliz e o corpo abençoado. Olha só. Isso é ligado às juntas e medulas, né, como diz a palavra, e o corpo andando bem. Sim. Entenderam que igreja não é pastor? Não é só o pastor, mas também não é só o irmão, é um conjunto que precisa andar bem. Sim. Né? Aí eu falava isso com o pastor Cedelso.
Eu tenho falhado porque eu já sei que alguns líderes não estão mais aptos para a sua posição e eu não tenho tomado a posição de arrancá-los, porque eu tenho medo de arrancar o joio. Eu tenho crido que Deus vai tirar no momento certo, não é? Mas, assim, é uma obra que eu pedi a Deus para fazer essa obra por mim, porque quando a gente não dá conta, né? Mas quando um líder está lá, amarrando o trabalho, andando para trás, de má vontade, segurando seu talento para si, ele é amaldiçoado na sua vida, nas suas conquistas, mas de uma forma sutil ele acaba empatando o ministério também, porque ele entra nessa coisa de ser hostil e desconfortável no corpo de Cristo. Verdade, pastor. Bom, no próximo tópico, tópico 3, na página 129, podemos ter um grande chamado e unção sobre nossas vidas, mas sem uma atitude excelente, seu desempenho será reduzido drasticamente. Sempre haverá falhas, erros e imperfeições em qualquer relacionamento ou organização. Escolha sempre encorajar, cooperar e apoiar, dando continuidade ao que a gente estava falando, pastor. Aí o senhor quer ver a coisa mudar de foco? O ministério estava indo muito bem, né, de janeiro para cá. E aí veio o primeiro rala dos pastores. Aí olha o que aconteceu, né? Perdeu a graça, perdeu a vontade de trabalhar, e aí descobrimos que era carnal e não espiritual. E é interessante, pastor, porque falhas, erros tem em qualquer lugar, inclusive, né, no nosso trabalho. O seu trabalho é perfeito, pastor? O ambiente é perfeito? A família é perfeita? Agora imagina no corpo de Cristo, né, que é uma unidade de personalidades diferentes. De ranços familiares, né? Nós tivemos 50 pessoas inscritas para o jantar de fim de ano. 50 pessoas inscritas. Chuta aí, eu já fiz a separação de famílias para fazer a lembrancinha. A gente não faz mais por pessoa, mas por família, senão fica muito. Chuta de 50 pessoas inscritas, quantas famílias que deram? Representadas? 28. 22. Quase. Eu achei muito. As famílias estão pequenas, né? O número, tem muita família de um só, né? A família de 2. Mas, então, só na festa de fim de ano, nós temos 22 ranços familiares, 22 culturas, 22 costumes, 22 núcleos que se existem, que têm as suas regras, que têm as suas mazelas. Pois sim, continue. Aí nós falamos muito de lealdade, né, pastor? É muito fácil ser leal na carne, né? Quando eu sou leal a sentimentos e não a princípios. E aí, como diz o autor, né? O que adianta ter um grande chamado e uma unção, né? Mas se eu não tenho uma atitude excelente com a obra de Deus. E aí nós falamos de atitude excelente, o senhor acabou de falar que vai fazer um limpa no ministério, né? Uma renovada. Cuidado, um limpa, né? No sentido assim, não. Uma renovada. Esse um limpa foi agressivo. Uma renovada. Como diria Elaine, esse limpa foi tenso. Foi tenso? Não, então deixa eu falar novamente. Porque o senhor disse que tem líderes que não estão mais habilitados, né, para conduzir o ministério. E aí o senhor fala muito, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. E muitas vezes a gente esquece, porque eu fiquei pensando assim, por que é mais cobrado? Aí porque nós tendemos a olhar para o ser humano e não olhamos para o dono da obra. A obra, Deus é zeloso com a obra dele. Né? Por que ele cobra tanto? Porque a obra foi comprada com o sangue do seu Filho amado Jesus. Então foi cara essa obra. Para nós ela foi de graça, mas para Deus ela custou o sangue do seu Filho. Então ele é zeloso, ele é diligente e ele quer servos que vão tratar a obra dele, né, com seriedade, com zelo, com paixão, com integridade de coração. Né, e me fez lembrar dessa seriedade. Ouvi uma missionária em Bela Vista de Goiás, ela estava na Argentina, me parece, numa cidade da Argentina, uma cidade pequena, e ela ficou lá quase um ano. No final desse um ano, ninguém havia se convertido, ela não havia alcançado, abrido portas nenhuma. Ela começou a orar a Deus, e Deus deu uma palavra de um dos profetas menores. Me fale a memória agora, profeta, mas nós lemos recentemente.
E o versículo diz assim: não ore mais por este povo, porque eu não vou ouvir a tua oração. Pode procurar aí essa frase, que você vai achar um versículo do profeta Verdade. menor. E ela levantou as malas e foi embora, e foi para outra cidade. Chegando lá, ela começou um trabalho exitoso. E o que abriu as portas foi a cura de uma criança que estava morrendo. E o povo descobriu que tinha chegado a missionária, levou essa criança, ela orou, e essa criança reviveu. E aí daí começou o ministério dela lá, e tá, exitoso. Eu fiquei me lembrando também de Moisés no deserto, quando Deus falou assim: agora segue, pega a sua família e segue. É engraçado que a família de Moisés era um caos, assim como a minha, cheia de problemas, quase alternativa, Só a sua, pastor? né? Mas Deus olha para ele e fala assim: ô pastor, pega a sua família e segue, eu vou levar só você para começar a obra de você. E é tão espiritual, e é tão nobre, e é tão incrível essa coisa, que ele olha e fala assim: Deus, se o Senhor não conduzir o povo, eu também não vou. Todo mundo vai ficar falando mal do Senhor, que o Senhor tirou o povo do Egito para matar eles aqui no deserto. Então vamos todo mundo. E se o Senhor não for também com a gente, eu também não vou. Então Moisés, o pastor, ele fica nesse intervalo entre Deus e o povo. Olha o que Moisés faz. Ele bate o pé: se o Senhor não levar o povo, matar o povo, eu não vou. Então vai ser com o povo, mas eu não vou. Ele fala: se o Senhor não for, eu também não vou. Então ele se coloca literalmente na brecha. Isso é se colocar na brecha. Então, assim, realmente eu não entendo por que tanta aversão, tanto desrespeito, tanta rebeldia em relação à liderança. O líder, e uma coisa que vem em todos os tópicos até agora, uma palavra que está em todos os tópicos, eu estive observando até agora, é atitude. Sim. O líder ele precisa ter uma atitude boa. Sim. Né? Escolha sempre encorajar, cooperar e apoiar, independente da situação, né, pastor? Mas, na minha humilde opinião, sabe por que existem pessoas que estão ainda tentando amarrar no ministério, sendo esses peso morto? Porque não entenderam o propósito. O dia que entendeu o chamado, o propósito de Deus, o que é a igreja, o quão cumpre padecer pelos aguilhões de Cristo, o quão é nobre cuidar dos filhos de Deus, essas atitudes mudam. No início do livro, o autor conceitua o que é ser Timóteo. É andar junto com o pastor, com o seu líder, é compartilhar, é ser a extensão, da visão dele, que Deus deu para ele, da visão dele para o reino. Então, ou seja, é ser uma extensão do seu líder, do pastor. Bom, no próximo tópico 4, na página 134. Sabemos que Deus dá grande valor à fidelidade. Olha aí de novo, pastor. Pessoas que completam tarefas são fiéis e responsáveis. O seu nível de fidelidade determina o valor do seu serviço para seu pastor e sua igreja. Um ministro, de socorros fiel alivia o seu pastor. Pastor João, como está as suas costas hoje? Pergunta capciosa. Bastante. Uai, assim, eu acho uma coisa interessante essa igreja, porque realmente eu sou, não é um peso para mim pastorear, mas não é necessariamente essa igreja. Eu entendi o ministério como algo muito divino, eu aceitei uma vocação. Lá em Bela Vista, Goiás, tem uma história muito interessante, triste, tragédia. E quando eu terminei o seminário, que eu fui ser ordenado, eu tive muitas experiências espirituais naqueles dias, e dentre elas, eu surtei demais o que eu ia fazer, porque eu não queria mais ficar lá na igreja, tinha dado meu tempo, eu queria sair, mas eu não sabia que eu ia sair. E eu orei muito a Deus para Deus me mostrar a mim o que seria da minha vida. Numa noite, eu sonhei, tive uma visão em sonhos, que eu corria numa grande lavoura de soja, e tinha as leiras de soja, as carreirinhas de soja, que a gente chama na agricultura de leira, né? Eu acho, acredito, pelo menos lá é. E em cada leira tinha uma pessoa cuidando de uma leira. E eu estava diferente dos demais, porque eu corria, ia lá na leira, eu ficava cercando a leira, correndo, e meio que nem doido, e todo mundo olhava para mim e falava assim: não, ele é doido, não, ele é doido. Eu vi o pessoal da igreja, os meus conhecidos, professores de seminário: não, ele é doido, ele não dá conta ele não sabe que tem que andar devagar para a leira ficar bonita. Mas eu ouvia Deus falando comigo: pode cuidar que essa é a sua leira.
E aí, acordei, não entendi, estava indo para a roça a pé, já estava sem estudar já, de vez em quando eu ia lá para a chácara dos meus cunhados, e eu estava descendo o morro lá e Deus clareou, né, que viria uma igreja, que eu teria uma igreja, que essa igreja iria prosperar. A minha leira iria prosperar, apesar de todos me chamarem de louco. Olha, estou falando de 25 anos atrás. No meio da semana, no fim de semana, no sábado, tinha uma vigília na igreja. Eu estava lá, não estava só o contrapiso ainda da igreja, então a gente ajoelhava-se mesmo lá no pó, literalmente no pó, e eu estava ajoelhado no altar, e o irmão Evaldo, o doutor Evaldo lá, o irmão Evaldo era diácono na época, eu acho, vice-moderador, uma coisa assim. E ele estava lá no fundo, ele saiu e veio, botou a mão na minha cabeça e ele profetizou. Ele profetizou assim: você vai para um lugar que não é o teu. Você vai para outro lugar que não é o teu. Aí você vai achar o seu lugar. Oh. E quando ele terminou, no outro dia Deus trouxe ao meu coração. É a leira que você vai achar. Incrivelmente, eu estou na terceira igreja que eu pastorei, aqui em Goianésia. Numa eu fiquei 5 anos, na outra eu fiquei 2, e aqui eu estou há 18 anos. Eu sempre acreditei que aqui fosse aquela leira que eu cuidava, que todos apontavam. Então, assim, eu tomo aqui como algo divino, então não é tão pesado. Eu faço avaliações de trabalho. Como é que está a avaliação de trabalho? Existem muitas pessoas que não estão no ponto que eu gostaria. Não é ético citar nomes, né? Cada um que está ouvindo aí sabe, vai saber. Tenho visão de ministério específicos para muita gente que não estão desempenhando, não estão dando conta de dar os frutos que permaneçam. Né? Alguns já desisti, outros a gente tenta de novo, outros têm reação, mas cai de novo, porque cada um precisa libertar da sua própria alma, libertar, né, sua própria alma para seguir. Mas eu sei que pessoas que completam as tarefas são fiéis e responsáveis. Né? Um exemplo clássico da igreja é o pastor Zé Delcio, que chegou e passou por todas as instâncias da igreja, até ser ordenado pastor, e completa a sua tarefa. Porque acredito ter entendeu o chamado como eu entendi. Né? Mas eu creio que outras pessoas precisam também entender esse chamado. Né? Isso é importante, é fato, gente. Quando tem líderes dispostos, a vida ministerial é mais tranquila, alivia o pastor e, de certa forma, o fruto permanece. É aquelas duas categorias que o senhor falou na outra lição, né? Os que vieram em paz e os que vieram em guerra. Os que vieram em paz são espirituais, os que vieram em guerra, carnais. E o que eu mais lamento deles é que eles não entenderam ainda que a guerra deles não é contra mim. Eles fingem que é contra mim, eles dormem maquinando mal contra mim, Uau. Mas eles ainda não entenderam que a guerra deles é com eles mesmos. Né? O Sérgio Lopes, o poeta, né? Eu luto contra a minha própria alma, contra a natureza humana que é em mim. Sua luta, meu querido, é contra você, não é contra mim. Aliás, se tem um trem que eu ando até preocupado, que um dia eu vou ter que voltar a trabalhar normal, e como é que eu vou fazer para dormir? Ontem eu estava calculando, poxa, eu estou dormindo 12 horas por dia, o dia tem 24 horas. Eu durmo cerca de 8, 10 horas por noite, mais umas 2 durante o dia, nos intervalos. Como é que eu vou fazer para dormir tanto, né? Durmo, deito e durmo, porque o Senhor está comigo. Amém. Não estou em guerra com seu ninguém. Amém. Bom, no próximo tópico 5, na página 139. As habilidades acadêmicas e técnicas são importantes, mas a eficácia de um ministério será afetado pela falta de habilidade social. Saber relacionar com outras pessoas, pastores, outros líderes e membros de igreja. Pastor João, temos esse problema na nossa igreja? Temos. Oh. E eu já disse assim, ó. Sabe quem é a pessoa mais legal que eu conheço, que eu conheci na minha vida? Eu. Eu penso assim, ó. Outro dia, a Lorena, falar nome não dá para contar essa história sem não falar nome. A Lorena falou assim, ela foi inserida, ela está fazendo técnico de enfermagem, foi inserida no Ministério de Enfermagem, fica lá agora também na escala. Agora, esses dias ela não estava, porque estava bem, mas não estava bem, mas ela é do Ministério de Enfermagem. Aí a Lorena, num dia seguinte, num after day,
Num pós-culto, no outro dia, ela mandou assim: nossa, pastor, adorei ficar lá na porta, muito obrigado pela oportunidade, gostei muito. Só não gostei de uma coisa, que eu falei graça e paz para uma das pessoas da igreja, ela não me respondeu. Eu falei assim: filha, se a pessoa não responde para mim, onde é que você está com a cabeça achando que ela tinha que responder para você? Né? Então, assim, às vezes eu até brinco com isso. Se eu que sou um cara tão legal, tão instruído, bonito, bem arrumado, bem vestido, eloquente, né, popular, inteligente, leitor, a pessoa não vem para a igreja e não dá conta de se dar bem comigo, como é que vai se dar bem com as outras pessoas da igreja? Pastor, mas uma coisa que o senhor tem falado muito, né, que é essencial a transformação de caráter, né, a renovação espiritual. Aí, quando falamos de habilidade social, pastor, eu lembro do fruto do Espírito, né? Gálatas 5:22, que fala ali, né, o fruto do Espírito. Eu não sei se vou lembrar todos, o senhor pode me ajudar. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio e, falta fidelidade. Aí, porque, como nós falamos aqui antes, é uma unidade, né, de personalidades diferentes, né? Cada um tem a sua forma de pensar, ver, agir e tal. Mas a habilidade social, principalmente falando para a liderança, porque a liderança vai tratar com o corpo de Cristo, né? Com o povo ali. Então, o que adianta ter uma habilidade acadêmica, ter, né, a unção que fala e não ter o trato com o corpo de Cristo, né? A forma de tratar, a forma de falar. Porque é interessante porque a Bíblia fala assim, eu não vou lembrar o texto, mas Deus chamou servos para servir servos, né? Então ali ele fala assim, né? Quem não serve, não serve. E assim, o texto, mais ou menos, eu lembro que ele fala assim, ó, né? O administrador que eu vou colocar para servir o alimento aos servos no devido tempo. Então, ou seja, a liderança, somos servos de servos. Então, se eu não tenho trato para servir, como vai ficar a excelência no meu ministério? Como eu vou estar diante de Deus com o meu chamado? Não existe. Aquele encontro de Jesus com Pedro na beira do mar, onde eles assam o peixinho e comem ali depois da ressurreição, ele é o suprassumo do ministério. Eu acho que Jesus Cristo ele condensou tudo que ele esperava de um pastor, de um líder. Então, tu me ama, então cuida bem, apacenta, cuida bem das minhas ovelhas. Não existe ministério, não existe liderança se eu não sei respeitar o povo de Deus. Sim. E o povo de Deus é um trem assim complexo demais de lidar. Né? Às vezes, uma pastor de Deus, a gente sente e ri. Você não tem noção. Assim, a ética pastoral não nos permite contar o que nós vivenciamos no dia a dia. Né? Mas vocês não têm noção de cada comédia que a gente vê. Né? Tipo assim, a gente tem que, literalmente, eu entendo quando Paulo fala, me fez de louco para ganhar os loucos. Tem uma colega que fala assim, tem que fingir demência. Tem hora que a gente tem que fingir demência, fingir que não entendeu, para continuar, porque o líder ele precisa respeitar, né, a condição social, a condição política, ou a falta de condição social, a falta de condição política, emocional e tudo. Fingir que não aconteceu e dar a sequência. Mas é uma coisa muito, muito interessante. Então, quer ser líder, o primeiro passo é aprender a se relacionar bem com a igreja. Aí, ninguém é líder, né? Nós tivemos, então, um seminário. Experiência boa. Às vezes eu temo que tenha sido única. Eu ainda não despertei meu coração. Tudo mudou, pandemia mudou, convenção mudou, tudo mudou. O pastor Robson mudou, né? Sim. Foi um dos grandes pilares da turma do seminário aqui. Eu não sei se nós teremos outra, ou em que ano teremos outra. Nós estamos abertos aí ao tempo. Mas os 18 remanescentes formados, com exceção das mulheres, que a convenção ainda não permite a ordenação pastoral, e os demais, quando serão ordenados ou não serão ordenados? O meu critério para ordenação é, literalmente, profundamente, a habilidade de servir na igreja e tratar bem a igreja, independentemente... pensa comigo nesses 18 anos. Sabe o que eu mais fui aqui nessa igreja?
contrariado. Uau! O que eu mais fiz foi contrariado. Momento terapêutico. Ainda tive que ouvir que eu era autoritário. Se eu fosse autoritário, todo mundo fazia o que eu queria. Não, as pessoas fazem o que elas querem. Eu aprendi aqui nos últimos 10 anos, da pior forma possível, que eu podia me matar aqui, que as pessoas iriam fazer o que elas queriam, o que elas queriam para si. E fizeram. Não estudaram, casaram errado, separaram, avacalharam com a vida, do jeitinho que quiseram. E cabe a mim, como pastor, estar aqui esperando elas voltarem sempre. Diz a lenda que um pai não põe um filho para fora. Mas se o filho quiser sair, ele mantém a porta aberta. O dia que ele quiser voltar, está de porta aberta. Foi assim com o filho pródigo. Então, assim, é assim na igreja. Então, será ordenado quando aprender a lidar, a amar, a respeitar toda essa diversidade, toda essa burrice coletiva, humana, essa natureza humana, essa síndrome de Peter Pan, do povo que não quer crescer, esse cordão umbilical que não corta com a família ímpia e quer viver igual eles, né? Até respira um pouquinho fora, mas não dá conta. É igual Avatar, né? De vez em quando tem que ir lá para receber a energia ímpia daquilo, para viver mais uns dias. E assim, são muitos, né? As festinhas agora, nós estamos em pleno fim do ano, né? Plenas festas familiares. As pessoas chegam em janeiro ímpias de tudo. Mentem para a gente que não foi na festa ímpia, né? Teve um caso interessante de uma família que saiu da festa e foi para a festa da família, chegou até barraco de todo tipo, mas até hoje eu não sei. Fiquei sabendo na rua. Porque finge de pé junto que não tem para onde ir, né? Mas então assim, chegam com toda essa carga, né, e tudo, mas é aprender a servir que nos faz líderes. Esse livro ele tem me ensinado bastante, pastor, inclusive, né, a discernir se o chamado é espiritual ou carnal. Porque muitas vezes, pastor, nós queremos só o título, só o status, né? Eu, Suzana, sou professora da sala de adultos, mas eu não quero compromisso com a igreja, não quero compromisso com o pastor. Eu não quero gastar com o prêmio do aluno de destaque. Não quero gastar com o prêmio do aluno, mas eu gastei, tá? E assim, né? Doeu no coração, mas ela gastou? Não, não é verdade, pastor, não doeu, graças a Deus. Disso eu estou livre, pastor. Amém. Disso eu estou livre. Então, assim, eu quero status, né? Mas eu não quero o ônus, vamos dizer assim, do chamado, eu não quero. Mas uma coisa que o senhor me falou que eu lembro bem é que é a igreja que reconhece o chamado antes da pessoa ser ordenada. Né? O pastor Adelson, eu lembro do senhor citar o exemplo, que ele já era pastor da igreja antes de ser ordenado. Então, que nós possamos avaliar, né? Ter o discernimento do Espírito das nossas atitudes, nos prostrar, né? Diante de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados e caminhar com integridade de coração. É isso então, meus queridos irmãos, há espaço, há chamado e se deixe ser pastoreado, é tão mais fácil para mim, para você, é tão glorioso ser pastoreado. E é isso, e em busca de Timóteo, nós estamos em busca de Timóteo, de Eliseus, de Josués, de tantos homens que serviram seus líderes com primazia, com excelência. Realmente eu fiquei velho, eu fiz 50 anos, eu não estou mais querendo fingir que eu não fiz, eu não tenho a paciência que eu tinha 20 anos atrás. Eu quero pessoas mais sólidas, com quem eu posso contar, com quem eu posso caminhar, com quem eu posso tomar café, com quem eu posso marcar de ir tomar café, ele não vai furar comigo porque ele tem responsabilidade. Eu estou querendo pessoas sérias. Né, para esse restante de ministério, na velhice, eu preciso de pessoas sérias, e que você seja Timóteo, Josué, Eliseu, seja lá quem Deus chamou para você ser. A graça e a paz. Amém, pastor. A graça e a paz.